Paz do Senhor, bom dia, bom dia. Sou a pastora Márcia. Estou congregando embaixo da direção do pastor Maurício Pinheiro e pastora Simone Carvalho, meu líder de evangelismo também, o Biratã Castro, ali na rua Rangel Pestana 1001. Deixa aí o convite se você quiser ouvir a palavra de Deus, a Igreja Betel. Eu aceitei Jesus porque me ensinaram, me mostraram um Jesus enlatado, um Jesus que não move, que não anda. E eu me trancava dentro do quarto, eu falava com Deus. E quando eu chegava na igreja, Deus tomava a boca do pastor Maurício. E para mim foi muito interessante que coisas que eu não queria falar com ninguém, mas que eu precisava de resposta, eu precisava de alguém que parasse para me ouvir, que não fosse explanar a minha vida, né? Porque tinha coisas que eu fazia, das quais eu me envergonhava. E tinha coisas que me faziam, que me feriam. Eu não queria estar falando, expondo com outras pessoas. Eu precisava de alguém. E eu encontrei um amigo chamado Jesus. E esse amigo, ele queria falar comigo. E ele estava falando, mas a minha audição estava péssima. Minha audição espiritual estava péssima. A minha arrogância, a minha soberba, né, essa falta de humildade para entender que eu não tinha todas as respostas, que eu não precisava ser a Mulher Maravilha, que eu precisava sim parar para ouvir outras pessoas, e que eu precisava de conserto. Então, para mim foi muito bom encontrar esse amigo chamado Jesus. E eu me trancava no quarto, eu falava com Deus e eu corria para a igreja e Deus tomava a boca do pastor Maurício e falava tremendamente comigo. Um dia o pastor Maurício me chamou no gabinete e o pessoal até começou a zoar. Porque quando o pastor chamava no gabinete, a gente já sabe, né? É chamada, é puxão de orelha. Mas ele só queria me fazer uma pergunta, ele estava até chateado um pouco comigo, porque ele achava que eu não dava muita atenção a ele como pastor, porque eu não levava os meus problemas para ele resolver. E quando eu comecei a escutar e perceber que ele estava assim um pouco chateado com isso, já que todo mundo levava todos os problemas para o pastor resolver, né? Eu falei, pastor, mas eu oro em casa, e isso nunca tinham dito para ele, né? Porque eu lembro que o olho dele na época, isso há, sei lá, uns 13, 14, eu sou horrível com o tempo, gente, mas uns 13, 14 anos atrás, o olho dele arregalou eu falei, pastor, eu me tranco no quarto, eu falo com Deus, quando eu chego na igreja, Deus toma a sua boca e fala comigo, e eu gosto disso, de estar falando com Deus, e Deus toma. Ele é mesmo? Eu falei, pastor, tudo que eu falo dentro do meu quarto parece que eu falei com o Senhor. Eu vejo Deus tomando a sua boca e falando comigo. E ele aí isso acalmou o coração. Porque o meu pastor, assim como eu, meu pastor Maurício, assim como eu, estamos em fase de crescimento. Nós crescemos a cada dia. Isso é servir a Cristo. Crescer a cada dia. E estava havendo um crescimento tanto na vida dele quanto na minha ali, para entendermos que o homem não salva, não cura, não liberta e nem tem a chave do céu. Mas Deus pode e quer salvar a nossa casa, né? E então, se você quiser, se você precisa ouvir Deus falar, se você em algum momento, você está falando com uma pessoa que já tentou suicídio 3 vezes, isso quando era do mundo, quando eu não sabia que eu tinha um amigo chamado Jesus. Eu tentei o suicídio, eu tentava falar com as pessoas erradas, minha vida era uma novela, todo mundo queria acompanhar. Hoje ainda é uma novela, todo mundo quer acompanhar, mas eu hoje procuro ser muito transparente. Então, me acompanhar não tem dificuldades, né? Se você chegou aqui agora, se inscreva no meu canal, curta e compartilhe essa novela chamada Jesus Cristo, né? Que na verdade não é uma novela, o termo nem é certo, mas novela significa uma história, mas é uma história real. Essa história é verdadeira. Jesus quer falar contigo, Jesus quer falar comigo, né? Betel, Rua Rangel, 1001, Bangu, pastores presidente, pastor Maurício Pinheiro, Simone Carvalho, ou pastor, enfim, né? É um casal abençoado, os dois são muito bons, nossa igreja é muito boa. Deixa aí o convite, toda quarta, 7h30, domingo, 6h30 da noite, tem outros cursos, outros cultos, mas vá nesses cultos e depois se associe aos outros, conforme você vê que Deus realmente
quer falar contigo, tá? Essa é a segunda aula do curso Quebrando Padrão Familiar Ruim. Porque se o padrão familiar é bom, ele deve ser preservado, amém? Mas se é ruim, ele deve ser quebrado. Eu tô aqui com um aparelhinhozinho, segurando o meu celular. Eu não sei, é um desses negócios assim, né? Aí bota o celular e fica em pezinho, não sei o nome disso, né? Depois eu vejo qual é o nome. Que meu esposo me viu na rua e comprou para mim e falou: amor, trouxe para você gravar seus vídeos. O que isso tem a ver com a aula de hoje, pastora? Entra logo nessa aula. Menina, eu já entrei. Já tem exatamente mais de 5 minutos que eu entrei na aula. Isso significa que o meu esposo observou a minha dificuldade em prender o celular. E ao ver, ele não falou nada, mas ele foi lá e resolveu o problema. Fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer. Essa é uma frase que o Espírito Santo falou comigo. Eu tinha que estar indo pregar numa igreja e eu não conheço a Bíblia. Conheço. Tá aqui, ó. Bem gordinha. Como eu falei, tem essas amassadinhas aqui, porque um dia eu peguei uma chuva, tava com ela no braço, mas eu amo essa Bíblia. É a parte dos hinos da harpa que tá meio amassadinha, que molhou. Amo essa Bíblia. Conheço, tenho conhecimento, mas a palavra pregada, ela tem que ser revelada do céu. E eu orando assim, Senhor, qual é a palavra, qual é a palavra, qual é a palavra? E eu ouvi Deus falar naquele dia e guardei no meu coração. Fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer. Inclusive, essa palavra foi me dada, você vai ver em outros vídeos, porque eu vi um demônio dentro da minha casa. E eu fiquei com medo, porque ele veio para destruir a minha família, matar os meus filhos. E eu ficava, Senhor, manda ele embora, Senhor, manda ele embora. E eu tremia. Deitei na cama, puxei o cobertor. E quanto mais eu fazia isso, mais eu sentia a presença dele se aproximando. Não fomos chamados para ter medo do inimigo. A palavra fala que num exército de mais de 22 mil soldados, fortemente armados, vestido com capacete, com couraça, com sandália, com as suas armas na mão, todo equipado, temeu diante de um gigante chamado Golias. Veio um menino com roupa normal, sem nenhuma nem se fala essa palavra, todo equipado. Não teve, a única coisa veio com roupa normal, tampando apenas suas vergonhas, que as vergonhas para tampar, hein, querido? Não vai nessa onda de que Deus é light, não, mas vergonha ainda é para tampar, ainda é bíblico. Mas ele veio tampando suas vergonhas, né? Mas quero dizer, uma roupa simples. E a única coisa, né, que ele fez foi pegar um daquele negócio, uma funda, era um pauzinho, tu botava, tinha um paninho, tu bota aqui uma pedrinha e tu rolava assim e jogava. Quando tu jogava, a pedrinha soltava. Né? Qual a possibilidade de uma pedra acertar a cabeça desse gigante? Nenhuma sem Deus, todas com Deus. Ele pegou acho que 5 pedrinhas, botou nessa funda e levou, né? E fez e pum, a primeira pedrinha já acertou. Com Deus, uma pedrinha basta. Com Deus, você não precisa nem de pedrinha. Mas Deus está te chamando hoje para pegar uma funda. Deus está te chamando hoje para pegar pelo menos uma pedrinha e vir derrubar esse gigante. Porque Deus, naquele dia, ele falou para mim: já te dei a autoridade. E fingir que o problema não existe não vai fazer ele desaparecer. Tá? Então nós fomos chamados para isso. Quebrando padrão familiar. Esse simples gesto de carinho do meu esposo, né? Mas já refletiu como amor na minha vida. E também na vida de vocês, né? Porque estava facilitando muito a minha vida. Mas um simples gesto de carinho. Vamos falar que eu te amo, vamos falar coisas boas. Para cada palavra ruim, fale 5 boas, para essas 5 boas apagar aquela ruim. Vamos quebrar padrão familiar. Meu pai era ignorante, então você é ignorante também. Meu pai era alcoólatra, então você, não, eu preciso quebrar. O que tinha de ruim na minha família que eu não quero trazer para a minha nova família? O que tem no meu passado de ruim que eu não quero trazer? Eu vou quebrar, porque eu quero ter uma família saudável. A palavra, quando você lê a Bíblia, você ouve falar uma expressão, escola de profetas. Pais pegavam seus filhos e botavam na escola de profeta, porque eles queriam que essas crianças aprendessem as leis do Senhor,
e se tornassem profetas do Senhor. E o que é ser profeta? Boca de Deus na terra. Então, hoje, aonde estão essas escolas de profeta, pastora? Porque eu quero que meus filhos aprendam o que é certo e aprendam também o que é errado, para que eles possam ter discernimento, de se livrar, de fugir do que é errado. Para que eles, na hora da sua escolha, porque nós temos o direito de escolha, nós temos o livre-arbítrio, mas para nossas crianças entender, nós temos que falar, olha, meu filho, isso aqui tudo aqui é errado, é isso aqui, isso aqui, isso aqui é errado. Quais as consequências? Eu estou estudando enfermagem, então eu tenho que falar sobre o remédio, eu tenho que falar sobre a doença, o que é a doença, eu explico. Depois eu falo sobre o remédio para curar aquela doença, para tratar aquela doença. Né? Toda vez que a gente vai dar uma palestra num curso, em algum lugar, a gente tem quais causas, né, os sintomas, as consequências daquela doença. Né? Eu tenho que falar sobre isso. Tenho que falar sobre o tratamento, sobre a doença, sobre as causas. Eu falo sobre as coisas boas, quais causas, quais consequências, porque toda vez que eu planto algo bom, eu tenho uma causa. Pô, mas causa só coisa ruim, pastora? Não, senhora. Eu recolho uma causa boa. Eu tenho uma consequência boa na minha vida. Né? Tem tratamento para coisas boas? Claro que tem. Eu começo a refletir isso, não só na minha casa, mas através de toda uma família. Então, eu tenho que falar, mas eu tenho que tomar atitudes. O meu esposo viu que eu precisava, não comentei com ninguém. Ele viu, foi lá, comprou um aparelho, botou o celular e resolveu o problema. Nós estamos sendo chamados para ver o problema e resolver o problema. Estamos sendo chamados para tomar gestos diferentes, quebrando o padrão familiar ruim. Amém? Na outra aula eu parei, exatamente aqui eu vou ler novamente, amém? Tem a aula 1, essa é a aula 2. Hoje vemos adultos magoados com traumas de infância que precisam ser tratados dentro da casa de Deus. Escola de profeta. Escola de profeta. Ensina o caminho onde teu filho deve andar. Palavra de Jesus Cristo. Tá? Essa palavra não é da pastora Márcia, nem do meu grande pastor Maurício, nem da minha grande pastora Simone, nem de outros pastores, pastor Jorge, ali da Rua Beriba, também uma igreja muito boa, homem de Deus, nem do pastor Carlos, nem do outro pastor Carlos. Não. Essa palavra é de Deus. Porque o homem não salva, não cura, não liberta, o homem é falho, o homem não tem a chave do céu. Da casa de Deus, só Deus tem a chave. Só Ele vai nos deixar entrar, tá? E muitos pastores não vão entrar naquele dia. Que isso, pastora? Porque eu sou chamada para obedecer. Eu sou chamada para ser grata a Deus. Como é que eu sou grata a Deus? Eu agradeço com a minha boca todos os dias, todos os benefícios, como fala lá no Salmo 116. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem me feito? Falarei com a minha boca, proclamarei ao mundo com a minha boca todos os benefícios que Ele tem me feito. Isso é uma forma de demonstrar gratidão. Eu agradeço em oração. A palavra fala que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, dando graça. Era 3 vezes ao dia. O cara estava preso e na Babilônia, cativo, mas Deus era com ele naquele mundo. Assim como Daniel, isso aqui, é passageiro, nós estamos cativos nesse mundo. A Nova Jerusalém já está vindo ao nosso encontro. A Nova Jerusalém, ela já está pronta. Jesus vai vir nos buscar. Então, Daniel tinha conhecimento que ele estava sendo guardado dentro da Babilônia. Nós estamos sendo guardados. Então, Daniel orava 3 vezes ao dia, agradecendo a Deus. Somos chamados para ser gratos a Deus. Somos chamados para obedecer. Não adianta estar dentro da casa de profeta, que é a igreja, e não obedecer a lei do Senhor. Não posso ser crente camaleão. Estou dentro da igreja, sou de um jeito, saio da igreja, sou de outro jeito. Não adianta, eu não vou entrar. Porque Jesus Cristo disse assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, mas eu curei enfermos, em teu nome expulsei demônios. Mas quando Jesus te chamou, tu não curava mais. Tu não expulsava mais. Tu estava abraçando. É isso que Deus está falando, né? Para mim, para você, para cada um de nós. Estamos sendo chamados para ser gratos e obedecer. Amém? Hoje vemos adultos magoados com traumas de infância que precisam ser tratados dentro da casa de Deus, porque Deus cura.
Porque os pais não tiveram sabedoria. E essa sabedoria, ela vem de Deus. E a sabedoria, a palavra de Deus fala que a sabedoria para praticar justiça. Temos que guardar isso no coração. Não basta ser servo do Senhor, temos que ter intimidade com a palavra de Deus e agir. Ou seja, Deus nos ensina como proceder, logo em seguida nós agimos dentro daquilo que o Senhor nos ensinou, para cuidar da nossa casa, do nosso cônjuge. Né? Se eu sou mulher, cuidar do meu marido é homem, cuidar da esposa dele, que sou eu. Eu sou mãe, cuidar dos meus filhos, ele é pai, cuidar dos filhos, a avó, dos seus netos. Então, conhecer e agir. Uma pergunta, fazer todas as vontades de um filho é de Deus? Mimar ele, tratar ele assim, meu filho, mimar uma criança é de Deus? Não. Segundo a palavra de Deus que está aqui, aqui, não é. Mimar uma criança, fazer todas as vontades de uma criança não vem da parte de Deus, tá bom? E aonde está isso, pastora? Vamos lá. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo, por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer, e Agite o tivera depois de Abisalão. Está em 1 Reis 1:6. Como eu falei, essa apostila ela foi feita por mim, tá escrita por mim, então eu vou estar só lendo aqui para dar uma adiantada no que eu mesmo escrevi. Deus tinha feito uma promessa a Davi, que Salomão reinaria no seu lugar. E quando Adonias viu que seu pai estava velho, decidiu reinar no lugar de seu pai. Ou seja, Deus, entre os filhos de Davi, já tinha escolhido um para ficar no trono. Não foi Davi que escolheu. Entenda-se isso. Foi Deus que sondou todo. Deus faz acepção? Não. Deus sondou todos os filhos de Davi e escolheu um para reinar, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem isso. Tem um louvor que fala assim, ele é real, é do Espírito Santo. Quem tem promessas não morre antes do tempo, né? E é real, enquanto há promessas na minha vida para se cumprir, eu não morro. Mas se eu estiver dentro do querer de Deus. Essa música, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Muitas pessoas não compreendem ela, falam, morre sim. Não, peraí, vamos compreender. O Espírito Santo está falando, mas ele está falando com quem está ouvindo ele falar. Então, se eu obedeço, então Deus vem e escolhe Salomão. Deus sonda. E aí Adonias achava que ele podia ser rei. Mesmo sabendo que Deus tinha escolhido Salomão, que já está tudo certo, todo mundo já sabia, Adonias, que nunca tinha sido, olha o que está escrito em 1 Reis 1:6, nunca tinha sido contrariado por seu pai. Tudo que Adonias queria, Davi lhe dava. Tudo que Adonias fazia de errado, papai, mamãe. E aí ele criou um cara mimado, que veio contrariando não só o seu pai, não só os seus irmãos, mas veio contrariando o próprio Deus. Um filho criado por um homem de Deus, mas um homem mimado que achava que podia bater de frente com Deus. E para toda consequência gera um pecado. E para todo pecado gera a morte. Então aqui está. Adonias viu que seu pai estava velho, decidiu reinar no lugar de seu pai. Não perguntou a Deus, não perguntou a seu pai. Estava acostumado a ter tudo na hora e do jeito que queria. Davi o transformou seu filho Adonias em um homem mimado, sem caráter. Por causa do adultério que cometeu, Davi cometeu um adultério, e do assassinato de Urias, Davi colheu maldição na sua casa. Davi, ao cair com Batseba em adultério, pensou, é só mais um caso. Não, claro que não está dizendo que Davi pensou isso na Bíblia não, tá, irmão? Mas muitas vezes é exatamente o que acontece. O marido está num casamento, a família é totalmente estruturada, está tudo certo, aí do nada o diabo manda uma princesa. O diabo manda uma princesa, porque o diabo também tem seus príncipes e suas princesas, né? E ele manda o que é bom, o pecado é bom. Pecado é gostoso. Pecado não é ruim, não. Porque se o pecado fosse ruim, ninguém caía no pecado. Mas eu tenho, olha só, eu aprendo com Deus o que é bom. Lembra a parte que eu falei da enfermagem? A doença, tratamento, consequências, causas,
né? As doenças, os efeitos colaterais, tudo aprendo lá. Tanto com as coisas ruins, como com as coisas boas. E aí eu decido. E Davi decidiu cair em adultério. Para uma coisa que para ele era passageira, foi... A palavra fala que um abismo gera um abismo. Ele teve que mentir para poder ocultar, porque o pecado começa a crescer agora dentro de Batseba, né? E aí teve que escrever uma carta e morreu Urias fica, aí ele casa com Batseba, né? Aí o filho que ele teve morre, aí Deus está dando uma nova chance, porque Davi se arrepende. Davi era conforme, segundo o coração de Deus, porque Davi se arrependia de verdade, não era remorso. O remorso, eu me arrependo agora, daqui a pouco estou praticando de novo. Isso é remorso. Eu tenho até um vídeo que fala assim, a diferença entre arrependimento e remorso. Põe lá, a diferença entre arrependimento e remorso. Pastora Márcia M. Cunha, tá, pastora? Porque eu não quero aparecer, tá, gente? Mas é que tem muita Márcia Cunha no YouTube, e os meus vídeos, eles não são recomendados para as pessoas. Então, se você viu esse vídeo, está gostando, acha que pode ajudar alguém, compartilhe, tá bom? Porque o YouTube, ele não costuma compartilhar vídeos que tem poucas visualizações, ele só se tiver muitas visualizações. Então, meus vídeos, como tem poucas, o YouTube não entende, não tem curtida, não tem compartilhamento, não tem visualizações, então esses vídeos são ruins, não são bons. Então, se você está gostando, compartilhe, curta, para que outras pessoas tenham acesso, tá bom? Até me perdi aqui, mas vamos lá, me perdi e já me achei, em nome de Jesus. E aí sim, Davi era um homem segundo o coração de Deus, viu como eu já me achei, em nome de Jesus? Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele se arrependia. Você não vê mais Davi adulterando de novo, cometendo o mesmo erro. Errar é humano. Eu tenho até uma frase que eu falo muito, eduquei meus filhos quando eles faziam as besteirinhas deles desde criança, eu falava assim, olha, errar é humano. Repetir o erro é retardamento mental. Porque se eu já vi todas as consequências, toda a desgraça que eu arrumei com aquele problema, com aquele erro, para que eu vou ficar repetindo erro, gente? Plantando mais desgraça, né? Então, para mim, isso é retardamento mental, né? Então, Davi, ele se arrependia. Davi, ele não tinha remorso. Então, Davi era segundo o coração de Deus. Então, esse filho morre. Mas Deus começa uma nova história ali com Davi. E Batseba, novamente, ela engravida. E aí vem ter Salomão e Deus fala, olha, porque Davi chorou, Davi jejuou, orou, chorou. Os seus servos acharam que Davi ia morrer, ia se suicidar com a morte do seu filho. Davi, ele tinha defeito pra caramba, gente. Como é que o homem segundo o coração de Deus tinha tanto defeito? Mas é que ele se arrependia de verdade. Ele se esforçava para ser bom pai, mas ele errava em muitas atitudes, como mimar, ficar mimando. E seu maior erro foi cometer adultério. Porque quando ele cometeu o adultério, quando ele cometeu um pecado gravíssimo, né, seus filhos pararam de respeitá-lo como pai. De repente, o filho, ele olha para o pai, ele tem um ídolo. Olha para a mãe, tem uma ídola. Tô brincando, gente. Mas são para os pais, olha. Aí se o pai comete erros, os filhos começam a achar que aquele erro tá certo. Pô, meu pai, minha mãe, eu adoro meu pai e minha mãe. Então, pô, meu pai e minha mãe bebe, a gente bebe todo mundo junto. Ah, meu pai e minha mãe usam uma droga. Ai, tudo. Por quê? Porque é a minha referência. O pai e a mãe são referência, então eu tenho essa referência. Mas aí, com o adultério, alguém peraí, isso aí é errado. Olha quanta tristeza, olha a minha mãe chorando, né? Então, eu perco o respeito. Eu não posso perder o respeito dos meus filhos. Posso errar? Posso. Mas eu tenho que entender que com os meus erros, eu vou trazer consequências, maldições para dentro da minha casa. E a casa de Davi não foi diferente. O fato de ser homem de Deus, segundo o coração de Deus, não faz, porque Deus não tem o culpado por inocente. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, querido. Então, quando Davi errou, Davi colheu, né, meus pais que velhinho veio aqui. Davi vem colhendo o seu pecado, vem colhendo consequências. E ali a casa de Davi viu uma bagunça. Será que valeu a pena? Será que valeu a pena o adultério, ver um filho morrer, né? Já a ponto dos servos, a tristeza de Davi foi tão grande dos servos achar que ele ia cometer suicídio. Caramba, não vamos nem falar. Se o filho dele estava doente, olha os servos falando, se o filho dele estava doente, ele orou, jejuou, estava mal, imagina quando a gente disser que ele morreu.
estavam temendo que Davi viesse a se suicidar. Então, Davi era um pai que errava? Era, mas Davi era um bom pai, tá? Mas ser bom pai não significa que a gente vai, eu sou um bom pai, é bom pai, mas vamos errar em algum lugar. Mas se a gente puder aprender com o erro dos outros, então mimar filho não é legal. Olha o que ele ocasionou com Adonias. Por causa do adultério, né, já falei, não adianta ser escolhido para rei, colhemos o que plantamos. Ou seja, não adianta ser colhido, ser chamado para, às vezes, um ministério de pastor. Tem gente que adora bater em pastor, mas não entende. Quando eu sou pai, eu sou pastor. Quantos filhos você tem? Um? Então tu é pastor de um filho. Tem neto? Olha aí, vai acrescentando. É casado? Olha aí. Sou homem, vamos supor, meu marido, João. Vou fingir que sou o João agora, sou o João. Né? Meu marido, João. Quais são as ovelhas do meu marido? Eu, que sou a esposa dele, sou ovelha. Esse cachorro que veio aqui lambeu minha mão todinha é ovelha dele, porque a gente tem que cuidar dos nossos animais, né, Spike? Temos que cuidar, Deus animais, as árvores, a natureza, tudo isso aí é para nós cuidarmos. Vai lá em Gênesis 1 que tu vai ver lá, 1, 2, 3, Deus falando, é para cuidar. E vamos dar conta de cada árvore que cortamos, que estou vendo que estão cortando as árvores todas e não estão replantando. Vamos dar conta da destruição da natureza, dos maus tratos com animais, tudo vamos dar conta. Então quem são? A mãe dele, a dona Ivonete, minha sogra, é a ovelha do meu esposo, os irmãos dele. Olha, vai acrescentando, olha só. Todos nós temos um chamado de pastores. O fato de não termos carteirinha, carteirinha da Assembleia de Deus, carteirinha da igreja, tal. Não, carteirinha significa uma liderança. O Deus levanta líderes para pregar o evangelho, para direcionar como eu estou direcionando aqui. Mas as minhas ovelhas mesmo, meu querido, são as que se achegam, são as que me procuram, né, com uma resposta. E são quem? Meus filhos. Minha mãe, que eu cuido aí há 24 anos, minha princesa, minha ovelha. Minha irmã, meus sobrinhos. Sobrinhos que chegam até mim, porque eu tenho sobrinho, né, que, só falta me tacar pedra. Por quê? Porque eu falo, tá errado isso aí. Não quero ouvir que tá errado. Eu sou o dono da razão, bate no peito. A palavra de Deus fala que Jesus, ele ia pregando o evangelho e andando. Pregando e andando. A palavra fala que o cego clamava tanto, e Jesus andando. E o cego clamando, e Jesus andando. Jesus é ruim? Não. Jesus só para quem o busca quer, e o precisa. Jesus estava avaliando a situação. Quem sabe, eu quero resolver o meu problema. Quer mesmo? Então mostra para Jesus que tu quer resolver o teu problema tomando uma atitude. Quando os discípulos falam para o cego de Jericó, para de gritar, né? Tá incomodando o mestre, tá vendo que o mestre não te ouviu? O cara começou a gritar mais, sabe por quê? Porque a cegueira dele estava incomodando a ele. E ele já tinha aprendido, estava havendo um crescimento espiritual ali, ó. Esses discípulos que vieram aqui mandar eu parar de clamar, de gritar, de buscar Jesus, esses caras aí estão sem visão. São homens de Deus? São, mas estão sem visão. Por quê? Porque todo servo real de Deus vai sempre te direcionar para o caminho. Os discípulos estavam em crescimento espiritual. Era necessário ter maturidade espiritual. Jesus, com essa atitude de ir andando, estava ensinando muita coisa a muita gente, principalmente para o cego. Qual é o tamanho do teu problema? Tu quer mesmo resolver? O que está te parando? Fulano falou, não adianta orar, vou parar de orar. Vai resolver o teu problema isso? Fingir que o problema não existe não faz ele desaparecer. Frase que o Espírito Santo me deu há muitos anos atrás em uma pregação que eu precisava pregar. E eu trago para a minha vida até hoje. Amém? O fato, não adianta ser escolhido para rei, colhemos o que plantamos. O fato de sermos perdoados por Deus não evita a colheita dos nossos pecados. Tudo isso aí eu já falei, já expliquei. Um dos filhos de Davi, Estrupa, gente, eu tenho a língua presa e essa palavra parece um trem na minha vida. Deixa quieto, depois eu vou ver se isso está certo. É estupra ou é estrupa? Depois eu vou ver e consertar isso aqui, porque acho que até escrevi errado, se tanto falar errado. Eu estou em fase de crescimento, gente. Estou com 1,48. Ainda tem muito que crescer. Qual é
a estatura normal de um ser humano. Ai, gente, tô brincando, hein? Como diz o meu marido, os piores venenos são nos pequenos frascos. Os melhores perfumes também. Um dos filhos de Davi estupra, ou estrupa, sei lá, a própria irmã. Davi não corrige. Davi era bom pai, mas não sabia como proceder. Gente, filho é para ser corrigido, tá errado para corrigir. Deus é pai, não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus que é pai, corrige os filhos que ama. Tá na Bíblia, pode procurar aí, bota no Google que Deus vai te dar o versículo que eu não lembro agora. Deus corrige os filhos que ama. Então, se eu sou pai, se eu sou mãe, se eu sou avó, eu preciso corrigir meus filhos. O outro irmão, cheio de ódio, se vinga da sua irmã, matando seu irmão estrupador. Triste, né? Olha quantas consequências de Davi ter perdido o respeito como homem de Deus dentro da sua própria casa. Por causa de uma bobeira, opa, aquela mulher ali bonitinha, né? Qual o problema de eu pegar? Por causa de um momento. Por causa de algum, como diz o outro, né? Um homem falando mal do outro homem. Por causa de alguns segundos de ereção. Isso é homem de Deus, tá? Falar ereção não é pecado não, tá? Eu estudo enfermagem, isso faz parte da anatomia fisiológica. Por causa de 1 segundo de ereção, Davi destrói toda a sua casa, né? Vale a pena? Será que vale a pena alimentar o leão da carne? Ou não seria melhor alimentar o leão do espírito? Vale a pena. Não, Jesus fala que não dá para ser amigo do mundo e amigo de Deus. Não dá para servir, tudo isso está na Bíblia. Não dá para servir a 2 senhores. Ou vai agradar um e desagradar o outro, ou vai desagradar um e agradar o outro. Se um é luz e o outro é treva, tenho que decidir. Ou eu sou das trevas ou eu sou da luz. Tem uns 8 meses, 1 ano mais ou menos, uns 10 meses mais ou menos, sou ruim com o tempo, já falei, mas em torno disso, Deus me deu uma visão. Eu orando no quarto, Deus me deu uma visão. O muro caía. Não existe mais muro, querido. Eu estou dizendo, não existe. Nunca, na verdade, nunca existiu um muro. Nunca existiu um muro. Mas sempre teve aquela pessoa indecisa, né? Uma hora tá na igreja, uma hora não tava. Aí, assim, imaginando-se que houvesse um muro. Mas nunca existiu um muro. O muro sempre foi de Satanás. Só que esse muro imaginário que o homem criou para estar em cima, dizendo, eu sou de Deus, irmão, mas eu sou de Deus eu falando, mas as minhas atitudes são completamente diferentes de quem é de Deus. Pois é, esse muro imaginário que Deus criou, Deus me mostrou a visão, Deus fazendo ruir esse mundo imaginário. Acabou, não existe nem mais muro imaginário. Está tão perto da vinda de Cristo que esse muro simplesmente não existe mais. Ou eu sou ou eu não sou. Filho de profeta não é profetinha. Ou seja, eu tenho que ensinar. Não adianta, porque a pastora Márcia é pastora, o pastor João é pastor, os filhos são tudo pastor. Não. Não. Lá em Ezequiel 18, se não me engano, fala... Ezequiel 18 vem falando de Satanás. Que se você quiser saber sobre Satanás, o rei Tiro, né? Satanás, a origem de Satanás está aí. Eu não estou lembrando direito, mas é Ezequiel. Acho que é 18. Ezequiel 28 que fala de Satanás. Ezequiel 18. Eu não sou uma máquina não, gente. Não sou um computador não. Vem falando que a salvação é individual. Eu posso ir para o céu ou não. Meus filhos podem ir para o céu ou não. É pelas minhas atitudes. Então eu tenho obrigação de ensinar aos meus filhos o que é certo, porque lá no céu eu quero encontrar meus filhos lá. Crer em Deus, será salvo tu e a tua casa, é mais do que aceitar Jesus como Salvador, é mudar as minhas atitudes, porque as minhas atitudes estão influenciando as minhas ovelhas, que são meus filhos, meus netos, meus sobrinhos, minha mãe, minha avó, meu pai, né?
a minha casa, para que todos nós possamos entrar na arca como Noé, que construiu uma arca. A palavra fala que Deus achou graça em Noé, e Noé constrói uma arca. Aí, num deserto, ele convence a sua esposa, seus filhos, suas noras e um monte de bicho entrar dentro da arca. Por quê? Porque todo mundo sabia que Noé era homem de Deus. E Noé colocou dentro da arca e Deus bentuba por fora e salva a família de Noé. Então, quando eu tenho comportamentos que indicam o caminho, que mostram o caminho, e o caminho é um dos nomes de Deus, eu trago a minha família a andar por esse caminho. Porque Jesus falou, ninguém vem, não é ninguém vai não, gente. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo está falando, eu sou o único e suficiente Salvador. Não existe Maria, não existe José, não existe João, não existe Antônio, nem Pedro, nem cachorro, nem gato, que levem a salvação. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, ninguém vem para o céu senão por mim. Ninguém alcança a salvação senão por mim. Então, as minhas atitudes têm que levar minha família para Deus. E sucedeu, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 ao 3. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram o suborno, e perverter o direito. Como é que pode? Antes de Davi, antes de aparecer na Bíblia que Deus tinha escolhido Davi, Deus fala que ele vai levantar um profeta segundo o seu coração. Está escrito também que quer um profeta. Deus vem tirando Elias que começou até bem na casa do Senhor, fazendo tudo direitinho na casa do Senhor, mas não corrigia seus filhos. Ele não corrigia Finéias, deu branco agora o nome do outro, não corrigia. Seus filhos zoavam plantando dentro da casa de Deus. Sabe como é que ele corrigia? Se você lê a Bíblia, que era uma coisa que me trazia confusão, você vê ele falando. Mas sabe quando uma criança sobe numa cadeira, ou tá mexendo num negócio que tu vê que vai quebrar, e tu fala assim, menino, para de mexer aí, vai acabar quebrando isso. E a criança continua mexendo? Era assim que Elias estava repreendendo seus filhos. Quando Elias devia... Elias não. Eli devia ir lá e tira a mão daí, menino. É pecado bater? Segundo a lei do homem espancar não é de Deus não, gente. Pelo amor de Deus. Mas um tapinha de leve, uma palavra de autoridade é necessária. Olha, se abaixa. Não fala com teu filho em pé, não. Se abaixa. Olha dentro dos olhos dele e fala assim, eu já falei para você tirar a mão daí que tu vai acabar quebrando isso. Pronto. Rapidinho ele vai sair. Corrigir os filhos vem de Deus. Aí Deus vendo que ele estava assim, menino, para com isso. E nada mudava, né? Porque aquela bordosa. E eles aprontando. Ele morre, cai da cadeira. Sua nora que está grávida, primeiro, ele morre ao saber que seus filhos morreram na guerra, porque Deus falou, vou matar todo mundo. Não tá me obedecendo, não? Cara, acabou. Põe uma coisa na tua cabeça, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Deus é amor para aqueles que obedecem, aqueles que são obstinados. O meu povo tem uma tendência, Deus continua amando, mas o mundo de Deus ele não vai aceitar. Aqui fala que os filhos de Samuel aceitavam suborno. Deus não aceita suborno. Deus preparou um mundo, mas nesse mundo não entra desobediente. Eu tenho que entender isso de uma vez por todas. Eu tenho que corrigir a minha casa. Porque na minha casa eu posso ser salvo e meus filhos não. Eu posso ser salvo e meus netos não. Eu posso ir para o inferno e meus filhos sim. Porque a salvação é individual. Eu preciso trabalhar as minhas ovelhas, que é a minha casa. Porque Deus, quando me constituiu mãe, me constituiu pastora. Deus, quando constituiu um homem a pai, constituiu ele a pastor. Ele tem a obrigação de corrigir a sua casa. Ele não corrigia. Então Deus fala, vão morrer, vão matar todo mundo. Ofni e Finéias são os filhos de Eli, morrem na guerra. Vem um mensageiro, fala com Eli. Eli, quando sabe disso, no fundo ele sempre soube, porque ele nunca deixou de ser profeta, nunca deixou de ouvir Deus, só não obedecia mais. Começou até obedecendo bem, mas no final já não obedecia mais. Ele cai
quebra o pescoço, morre. Sua nora que está grávida do seu filho, ao saber que seu marido morreu, que seu sogro morreu, ela começa a ter um parto prematuro. E ela vai e morre. E quando perguntam, tentam consolar ela, vendo que ela gerou um filho homem, né? Que homem significava honra na família. As parteiras tentando acalmar, ela fala, e acabou, bota o nome dessa criança de acabou. Acabou a glória de Deus. Olha ela rejeitando o filho que está nascendo. E acabou. Deus foi, não. Ela tinha que falar assim, cuida do meu filho e traz de volta a glória de Deus. Eu tô indo, eu tô partindo, eu tô morrendo, mas levanta alguém para cuidar do meu filho e fala para ele, para trazer de volta para nossa família. Eu tô morrendo aqui, eu vou morrer, tô vendo, ela tava morrendo, tava tendo um parto prematuro, tava morrendo, as parteiras tentando consolar ela, olha, você tem um filho lindo, é um menino, e ela aí acabou, foi embora a glória de Deus. Não, atitude errada que nós tomamos, somos seres humanos, falhamos o tempo todo. Qual era a atitude correta? Tô morrendo, mas cuida do meu filho, ensina para ele os caminhos do Senhor e diz para ele e quem tiver ao redor dele, traz de volta para nossa família a glória de Deus. E acabou não, e acabou significa foi-se embora a glória de Deus, e acabou não. Não coloca no teu filho, e acabou não. Fala para ele, meu filho, vamos trazer de volta para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Ah, mamãe não quer, papai não quer, irmão não quer. Não, vamos trazer para nossa família de volta a glória de Deus. Samuel agora é erguido, morreu o profeta, levanta Samuel. Samuel veio a ser um profeta segundo o coração de Deus. Gente, Samuel, Ana orou muito para ter esse filho. Tu tem orado muito por filhos que você ainda não gerou? Era Ana. Ana orando por um filho que ainda não existia no mundo espiritual. Ou melhor, só existia no mundo espiritual, não existia no ventre dela. Ana orou muito por esse filho. Ela veio ter um filho, ela pediu a Deus um filho. Deus deu a ela um filho, um profeta, um juiz, um bom pai. Ele era bom pai, ele corrigia, mas seus filhos não quiseram obedecer. Que nossos filhos venham cometer seus erros, não porque não ensinamos. Eles sabem o que é certo, o que é errado. Assim como eu e você, eles também têm direito de escolha. Vão cometer erros que vão nos fazer chorar, mas que não seja porque não ensinamos, que não seja porque não corrigimos. Não, precisamos ensinar os nossos filhos. E eles vêm a fazer isso, a perverter. Já falei, está em 1 Samuel capítulo 2, 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Ou seja, quando Deus bota essa palavra filhos de Belial, são filhos das trevas, filhos da desobediência. Não conhecia o Senhor. Isso é os filhos de Eli. Eli era profeta dentro de casa, para o povo. Não dentro de casa, para casa. Ou seja, quando falo casa, levando para a nossa realidade, como eu gosto, né? Trazendo para a nossa cultura, para a nossa realidade, para os dias de hoje, como eu gosto de trazer, eu uso muito essa frase. Ele era, todo mundo sabia que ele era pastor, mas ele pregava dentro da igreja, mas dentro de casa ele não ensinava. Ele não falava de Deus dentro de casa. Os filhos de Eli eram filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Nossas ovelhas são nossos filhos. Antes de querer pegar microfone no altar, querer ministério, a gente tem que cuidar da nossa casa. Erro de Jacó na sua vida sentimental. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua mulher, filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva.
E aconteceu que pela manhã, tô acabando, viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servireis. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Gênesis 29, 16, 28. Você quer saber qual foi o erro de Jacó na sua vida sentimental? Quer quebrar padrão familiar, né? Padrão ruim na sua vida sentimental? Então veja a próxima aula, Quebrando Padrão Familiar, parte 3, tá? Vou terminar essa por aqui. Deixo aí para você ir refletindo. Beijo na alma, fui. Não prego o evangelho para aparecer, querido. Eu prego o evangelho porque essa mulher aqui já apanhou muito, já sofreu muito. Às vezes eu oro, eu falo com Deus, minha vida dava um filme de terror, hein? Mas só não dá um filme de terror, porque no dia do meu aniversário de 40 anos, né? No dia, quando eu fiz 40 anos, isso foi há muitos anos atrás, mas deixa quieto. Eu me ajoelhei, muitos anos atrás, aniversário de 40 anos, dia 10 de fevereiro, todo mundo esquece do meu aniversário, misericórdia. Se eu fosse deixar guardar a tristeza no meu coração. Eu me ajoelhei, assim que eu acordei, eu orei e do nada começou a vir tudo que eu já tinha sofrido, tudo que eu já tinha passado, que não foi pouca coisa. E depois de 40 anos ainda aconteceu mais coisas, né? Como se eu já não tivesse sofrido pouco, ainda sofri mais, né? E eu ali chorando, no dia do meu aniversário, chorando, falando: pô, Deus, eu já sofri tanto. Porque eu vou vivendo as lembranças, tanta coisa ruim, né? Eu já sofri tanto e Deus falou comigo: tudo que você passou, eu vou usar para ajudar outras pessoas, outras famílias. Eu vou usar no teu ministério. E eu guardei essa palavra como um consolo ao meu coração. Então eu não prego o evangelho para aparecer. Eu prego porque Deus está usando as minhas feridas, os buracos que eu caí, as ciladas das quais me cercaram, né? Todos os laços que me pegaram, está usando todas essas situações para ajudar outras famílias, outras pessoas no meu ministério. Amém? Então fica com isso. Beijo na alma. Fui.